paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém para mim, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Tem alguém dormindo aí? Alguém não tomou café? Acho que não, todos tomamos café, glória a Deus por isso. Continuando o nosso seminário, nós hoje vamos estar estudando a base da nossa fé. Hoje nós vamos estar estudando a pessoa de Jesus Cristo. Vamos estar falando um pouco sobre quem é Jesus Cristo. Jesus todos acreditamos, amém? Amém. Quem acredita em Jesus aqui? Levanta a mão. Amém. Se não acredita em Jesus, só Jesus, né? Glória a Deus. Convido você a ler essa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 18. Quem não acredita em Jesus, só Jesus. Não, ele acredita mesmo. A gente vai ver que a maioria das pessoas no mundo, estou falando só de igreja não, acreditam em Jesus. Digo que 95% das pessoas no mundo acreditam em Jesus. Só que a diferença que faz na nossa vida é de como você vê Jesus. Essa é a grande diferença. Nós vamos estar vendo isso hoje, conhecendo um pouquinho mais de Jesus. Vocês acharam, amém? Lucas 9, do 18 ao 22. Quem achou pode ler. Alguém que tem uma voz possante, alta, para que todos venham escutar. E 18 ao 22. aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele discípulos e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Cristo de Deus. E admoestando-nos, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém. Uma pergunta que Jesus fez para os discípulos, é uma pergunta essencial para a nossa fé. Quem diz a multidão que eu sou? Jesus perguntando. Quem diz que eu sou? Jesus perguntando. Muitos falaram que era João Batista. Outros falaram que era Elias. E outros diziam que era um dos profetas que ressuscitou. Todos eles, a multidão tinha uma ideia de quem era Jesus. Uma ideia errada. Uns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, uns achavam que era um profeta que ressuscitou. Mas Pedro se levanta e fala: Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro tem uma revelação direta do Espírito Santo. Hoje em dia nós vamos ver que 90 e poucos % da população mundial crê em Jesus. A diferença é que nós cremos em Jesus como a nossa base, como um Filho de Deus. A nossa base do Evangelho, a rocha, a pedra de esquina, é Jesus Cristo. É aquele autor e consumador da nossa fé. Nós vemos Jesus como? Como nós vemos Jesus? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês. Todos nós aqui vemos Jesus de um jeito. Amém? Mas nós temos que ver Jesus como uma rocha firme. Perguntar para a Priscila que está me olhando ali: Priscila, quem é Jesus para você? Quem mandou tu dar resposta primeiro? Essa resposta é não estilo pode de Deus. imitar o que eu falei, né, gente? Diogo, quem é Jesus para você? Conheceu um pouquinho de Diogo, quase uma conversa com o Diogo. Ele andava só. Não vale falar. Não vale repetir a resposta de ninguém, não, gente. Jesus para mim é o intercessor, é o mediador
entre o ser humano e Deus, falando aí de Pai, né, Filho, Espírito Santo, mas deixando essa questão aí de lado, eu acho que Jesus, pra gente, no momento, eu acho que as pessoas, elas sabem mais um pouquinho de Jesus do que de Deus, assim, porque Jesus, a Bíblia relata os caminhos dele. De Deus é algo mais profundo. Então, Jesus, para mim, é a nossa vida, tudo. É a rocha. Marquinhos, está se escondendo atrás do Alexandre. A nossa redenção. Por ele que encontramos salvação. Fechamos tudo. Olha da decoração bonita. Ó, Alexandre, quem é Jesus para você? Jesus é o vencedor, é o Salvador, né? É o elo de ligação da minha alma a Deus. O que a gente vai fazer esse elo de ligação? Se não fosse ele, não seria possível esse elo de ligação entre eu e Deus. É por aí. Por aí. Rosali. Salvador. Rosali. Para mim, ele é o meu mestre, ele é o meu guia, ele é a minha verdade, ele é o meu caminho, a minha vida. Fernanda. Tudo, né? Você não fez nada. Juliana. Marcelo. Mateus. Vai ter outras perguntas, Mateus. Pedro. Bem, Jesus que eu vejo, até mesmo antes da minha conversão, eu já tinha Jesus mais ou menos da forma como eu tenho hoje. Eu vejo Jesus como parâmetro. Deus se fez carne através de Cristo, caminhou pela terra para mostrar que ele poderia conhecer as dores que o homem conhece, e o homem pode sim ter uma postura reta mesmo com as dores. Então, eu já via Jesus em muitas situações como parâmetro. Minha cabeça funciona à base de parâmetro. Então, eu vejo Jesus isso como parâmetro de retidão, parâmetro de vida, parâmetro de santidade, parâmetro de vida espiritual. Parâmetro. Dela. Carol. Amém. Gente, vamos ver quem é Jesus. Jesus é a base da nossa fé. A diferença da nossa fé. Caminho é vida. O único versículo que ele sabe. Se ele soubesse o principal versículo ali, ele está indo para o céu. Glória a Deus. Nós temos que entender que as religiões, elas falam de Jesus. Por que eu falei que 90 e pouco % da população mundial crê em Jesus? O povo o islamismo, eles creem em Jesus. Só que eles creem de uma maneira diferente. Eles creem que Jesus era um dos profetas, foi um profeta. Eles não creem que Jesus era filho de Deus. Eles creem que Jesus era apenas mais um profeta, como Elias foi, como tantos outros profetas no Antigo Testamento foi. Eles creem lá o islamismo foi tirado um pouco do judaísmo. Você vai ver que tem muitas coisas semelhantes na lei dele, nas leis deles, com o judaísmo. Porque na verdade Maomé ele quis implantar o judaísmo para o povo dele. Só que o povo dele não aceitou, então ele se isolou lá no monte, recebeu uma revelação de um anjo. O anjo ditou o Alcorão para ele, onde esse anjo coloca Jesus como um profeta, como mais um profeta. Então você vai ver que o islamismo é muito grande. As duas maiores religiões do mundo são o cristianismo e o islamismo. Então, nesse parâmetro aí, a diferença é que eles creem em Jesus como um profeta. Como aqui. Quem diz que é Jesus? Jesus fez pergunta: quem diz que eu sou? Um profeta.
eles acreditavam, o islamismo também. Hoje em dia nós vemos que não é diferente. O islamismo tem Jesus como um profeta. E nós vamos ver que outras religiões creem Jesus de outra forma. Se pergunta a pessoa que não tem religião, não, eu creio em Jesus, o Jesus histórico. Creio em Jesus que as pessoas ouvem falar, vê no filme, vê as pessoas comentando, vê como alguém que mudou, um homem sábio, que mudou a história da humanidade. Alguns creem assim. Os espíritas creem em Jesus como um espírito iluminado, o guardião da Terra, o responsável pelo planeta Terra. Eles creem dessa forma, que Jesus é o espírito mais evoluído, que guarda, que cuida do nosso planeta Terra, que é o responsável por esse planeta aqui. Assim os espíritas creem. E nós? Qual a nossa diferença? A nossa diferença é que nós cremos em Jesus como Filho de Deus. Jesus ele é o próprio Deus. Uma coisa que você tem que botar na tua cabeça. O inimigo vai tentar tirar todo o tempo que Jesus não é Deus. A nossa diferença é que nós cremos em Jesus como Deus. O próprio Deus nós vamos estar estudando aqui hoje. É o Deus que encarnou. Não estou falando reencarnou, não. Estou falando encarnou. Encarnou é que vem em carne. É o próprio Deus que se esvaziou da glória dele, veio em carne, se fez semelhante a nós e veio em carne. Só que Jesus, ele não veio pecaminoso. Jesus não veio com tendência de pecado. Por quê? Você lembra que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo? Jesus não teve um pai. A gente chama ele o pai dele de José, descendente de José, filho de José, né? Mas na verdade José não foi o pai biológico dele. Maria não teve relação com José antes de Jesus nascer, e o Espírito Santo veio sobre Maria, concedeu, fecundou Jesus lá. Por que Maria não teve relação com José para ser gerado Jesus? Porque se ela tivesse relação com José, não é o ato da relação que é o pecado. Não. Vocês lembram atrás que o homem pecou, Adão pecou, e o sêmen do homem, quem passa o pecado para os filhos, é o homem, somos nós. Infelizmente, né? Estão rindo, nós estamos rindo, né? As mulheres estão rindo aí, né? Isso aí fomenta umas linhas aí de... Então Jesus, não querendo passar pecado. Né? Oi? Tem as linhas aí que vão começar a querer usar a ciência para não passar mais pecado adiante. É mais tem que pegar o sêmen do homem, não tem que pegar o sêmen do homem para fazer ele, aí não tem jeito. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como se fosse o pai biológico de Jesus, vamos dizer assim. Não estou dizendo que ele é, então é como se fosse, para nós entendermos. Então, Jesus nasceu 100% homem, amém? Amém. Jesus veio 100% homem, amém? Amém. Jesus teve sede, Jesus nasceu como criança e já não nasceu adulto. Ele nasceu, ele cresceu. Vamos ver o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, verso 1 ao 7. Aí vamos ver que Jesus veio em carne. O próprio Deus que se esvaziou da sua glória veio em carne. Vamos estar falando da natureza humana de Cristo. Depois nós vamos estar falando da natureza divina. Às vezes as pessoas falam, mas as pessoas não entendem quem é Jesus. Às vezes alguém para a igreja evangélica, quem é Jesus? Eu não sei, é um profeta, alguma coisa, um ser inteligente. As pessoas creem em Jesus de várias formas. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Está falando do nascimento, está mostrando que houve um nascimento aí, que ele nasceu. Naqueles dias saiu um decreto, Lucas 2, verso 4. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriu-se o dia em que havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito,
envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ou seja, está falando que Jesus nasceu, está contando o fato ali de Jesus ter nascido. Amém? Então mostra Jesus que foi humano. Jesus foi humano. Jesus veio nessa terra aqui como humano. Ele não veio como um espírito iluminado, não. Ele veio como um ser humano que entrou dentro de um corpo e nasceu. Ele cresceu. Nós sabemos da história, sabemos que Jesus cresceu também. Ele não nasceu, né, como aqueles vampiros que tem, um dia nasce, no outro dia está grande. Nós gostamos dessas ficções aí, estavam até vendo lá esse filme aí, esses dias aí. Mas Jesus teve um crescimento natural. Jesus com 5 anos, ele tinha o corpo de uma criança de 5 anos. Jesus com 12 anos, ele tinha um corpo de uma criança de 12 anos. Jesus cresceu naturalmente. Ele foi uma pessoa biologicamente normal a todos nós. Ele só não tinha essa tendência que nós tínhamos à maldade. Nós temos uma tendência pecaminosa. Jesus não tinha essa tendência. Jesus poderia pecar? Poderia pecar. Mas ele não tinha essa vontade de pecar que nós temos. Nós temos a vontade de, às vezes é comer. Às vezes é beber. Às vezes é se prostituir, falar mal dos outros. Nós temos essa tendência, doutor? Que quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente espalha rápido. Notícia boa, a gente não dá muita importância, não. Nós temos essa tendência. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, está sempre à sua frente. Essa tendência que nós temos. Jesus, ele não tinha essa tendência ao pecado. Jesus era perfeito. Era o segundo Adão. O primeiro Adão, ele também não tinha a tendência ao pecado, mas pecou. Jesus é o segundo Adão, que veio para tirar o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para, quando ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus veio cumprir toda a lei, para que a lei tivesse efeito sobre a nossa vida, para que a gente tivesse salvação através dele. Alguém fala uma coisa, Carol? Levantou o braço? Com tendência, você diz, o pecado dentro, né? Porque ele não é só que ele sofreu tentações, ele poderia ter, ele sofreu as mesmas tentações que o primeiro Adão sofreu. Agora, ele não tinha essa tendência que nós temos. Nós pecamos sem sentir. Amém? Como é que nós pecamos? Lembra aquela coisa que uma criança ela já nasce tendendo para o mal. Você vê que ela bate na outra, tu vê na escola, uma criança vê um defeito na outra, ela nariguda. Olha lá não sei o quê. A criança, ela vai no defeito. Às vezes faz coisa que ninguém ensinou. Isso é o quê? A gente fala, já nasceu ruim. Não é nasceu ruim, é a tendência do ser humano. Nós temos mais dificuldades em fazer o bem do que em fazer o bem. Fazer o mal a gente faz toda hora, já viu? Quando a gente faz o bem, a gente fica todo bobo, né? Caramba, fiz uma coisa excelente. Jesus, ele não tinha essa tendência. Jesus, ele tendia para o bem. Ele é o próprio Deus. Ele é o segundo Adão. Então, ele não poderia pecar, não. Porque ele veio fazer uma nova geração. Veio fazer, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, ele veio fazer uma nova geração. E se Jesus pecasse, descendente de Jesus ia ser o quê, gente? Se Jesus pecasse? Pecador. Qual foi o problema de Adão? Diz a palavra de Deus que os filhos de Adão geravam o quê? Filhos semelhantes a quem? Adão. Adão era perfeito, amém? Adão tinha 100% da mente, Adão não tinha pecado. Geravam filhos como? 100% perfeito, sem pecado. Quando o diabo faz com que o homem peque, o que acontece? Ele coloca os filhos, continuam nascendo a imagem e semelhança de Adão. Adão é a imagem e semelhança de Deus, certo? Quando ele peca, ele perde a imagem e semelhança de Deus. Amém? Quando ele peca, ele perde a imagem e semelhança de Deus. E ele começa a gerar filhos a imagem e semelhança do próprio Adão. Está dando para entender isso aí? Filhos de quê? Pecadores. Filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos pecadores. A intenção do inimigo era fazer com que Jesus, que era o segundo Adão, pecasse. Porque se ele peca,
e destruir o plano de Deus. Eu acho que ia acabar o manicado. Porque se Jesus veio e cumpriu, quem ia cumprir? É verdade, esse negócio ia ficar feio, né? Se o próprio Deus dele não conseguiu cumprir, o negócio ia Porque ficar feio. a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Foi? Se entristeceu, Se no caso. entristeceu, se arrependeu. Ela arrependeu. Porque aí Jesus veio para quebrar tudo isso. Foi? Essa palavra arrependeu, ela é mal traduzida, porque não tinha tradução da palavra É entristecer. Na verdade, a palavra entristeceu. Teve um pouco de desgosto com a obra dele na terra. é como fala uma coisa e fica triste. Poxa, tudo aquilo, mas não deu certo. É mais ou menos esse sentimento que Deus teve. Jesus, na natureza humana de Cristo, Jesus foi um homem. Jesus sentia fome, amém? Jesus ele tinha necessidade de comer. Se Jesus não comesse, Jesus morria. O corpo dele estava de. Depois que ele ressuscitou, não. Falando antes. Jesus, se não comesse, ele morria. Jesus, se não bebesse água, ele morreria. Amém? Sentiu fome e sede. Teve uma profissão, lá em Marcos capítulo 6, verso 3, fala que Jesus teve uma profissão. Qual a profissão do mestre? Jesus trabalhou como carpinteiro. Jesus teve irmãos. Mateus 13,56. Abra lá em Mateus 13,56. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Estou falando de Jesus homem. Uma das grandes dificuldades nossas é entendermos que Jesus, o próprio Deus, vem em carne. Mateus 13,56. Jesus estava pregando o Evangelho, aí ele volta para a sua cidade. E as pessoas não deram muito crédito a ele, porque conheciam a família de Jesus. E fala assim: não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, porém, lhe veio tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus volta para a terra de onde ele nasceu. As pessoas conheciam a família de Jesus. Aqui está dizendo que as irmãs dele não estão entre nós. Jesus teve uma família, Jesus teve irmãos, teve irmãs. José não teve relação com Maria até o dia em que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, José teve sim relação com ela, teve alguns irmãos e algumas irmãs. E a Bíblia relata até o nome de um, Tiago, irmão do Senhor. Então nós vamos ver que Jesus teve uma família. Deus teve uma família. Teve sentimentos humanos. Jesus ficou triste? Ficou triste. Quando Lázaro morre lá, você acha que Jesus não sentiu a tristeza do coração? Ele fala que ele chorou. Oi? Outro versículo que Mateus gravou, João 11,35, Jesus chorou. Esse é fácil gravar, Jesus chorou. Sai de Deus. João 11,35. Teve agonia, lembra lá antes desse crucificado, no Monte das Oliveiras, ele teve agonia, suas lágrimas, seu suor, tudo guiando de sangue, aquela agonia. Teve tristeza, compaixão. Nós vamos ver que Jesus sentiu tudo isso. Então nós vamos ver que Jesus foi 100% homem. Amém? Jesus, quando veio nessa terra, foi 100% homem. Amém? Amém. Agora nós vamos ver a natureza divina de Cristo. É aqui que as outras religiões batem. Eles não creem que Jesus é Deus. Os testemunhos de Jeová já podem ver como um Deus, com letra minúscula. Como um ser que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Bota como se Deus tivesse criado Jesus. Se Deus criou Jesus, Jesus não seria Deus. Porque um dos atributos de Deus é eternidade. Se Jesus fosse criado, Jesus não seria eterno, Jesus seria imortal.
fé na imortalidade. Mas Jesus, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Testemunha de Jeová diz que Jesus é apenas... Agora eles chegaram à conclusão de que Jesus é o anjo Miguel. Ixi, tá ficando pior, hein? Eles chegaram à conclusão que Jesus, alguns estão estudando isso aí, eu tenho uma revistinha deles, estão dizendo que Jesus foi a encarnação do anjo Miguel. Ficando Não pior. é eles que não creem que Jesus voltou ainda? Não, eles creem que Jesus voltou. Eu achei Só que eles creem que agora estão achando que é o anjo Miguel, que veio para realizar o plano da salvação. E essas doideiras aí da vida. Os muçulmanos acham que Jesus foi apenas um profeta, não colocam Jesus como Deus. Colocam inclusive Maomé acima de Jesus. E outras religiões não creem em Jesus como Deus, creem em Jesus como a religião que você vê, creem em Jesus como um guia espiritual, como o nosso mestre aqui na terra, que nós temos que seguir os ensinamentos de Deus. Só que o principal não foi a principal obra de Jesus, que se você vai ver, Jesus ele ensinando só a palavra. Amar o próximo como a gente mesmo, isso está escrito na palavra. Amém? Amar as pessoas, bem-aventurados sois vós, vos injuriarem. Ele vem ensinar a palavra de Deus. Só que o principal é essa palavra sim. Só que a principal obra de Jesus foi a sua morte na cruz. Por que Jesus, as pessoas dizem, Jesus, eu pergunto meu irmão, não, eu creio em Jesus. Jesus você não entende, Alessandra. Por quê? Jesus só veio ensinar o amor, Jesus só veio ensinar as coisas boas. Mas se Jesus viesse assim, e se Jesus não morresse naquela cruz, ele falou que ele dá a sua vida por nós. Ninguém a tira, ele dá. Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Se Jesus não morre na cruz, nós não teríamos salvação. Se Jesus vem, prega, ele poderia muito bem ser assunto aos céus, como foi depois de ressuscitado. Lá em Atos capítulo 1, fala disso, que ele foi levado aos céus. Os anjos falam, o que vocês estão olhando nesses céus? O mesmo Jesus que foi vai voltar. E ele poderia muito bem não morrer. Amém? Ele poderia não morrer. Poderia vir pregar o amor se fosse isso. Pregaria o amor, nos ensinaria o caminho. Mas a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você lembra lá no Antigo Testamento? Como é que Deus, hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Graças à obra de Jesus. Porque o véu foi rasgado pelo templo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava de Sansão ou de um homem de Deus, não permanecia. Se apossava, estava com o homem, não estava dentro do homem, estava com o homem de Deus. Se apossava, os águas saíam. Por quê? Porque o ser humano é pecador. O pecador não aguentaria a glória de Deus. O Espírito Santo não habita junto com o pecado. Poxa, irmão, mas eu sou pecador, nós somos justos. Hoje, por que o Espírito Santo habita em nós? Primeiro foi lá nos tabernáculos, depois na casa, no templo, e hoje Deus habita dentro de nós. Por que isso? Porque quando Jesus veio, o sangue de Jesus, é como se lembra lá o Cordeiro de Deus, o sangue, bota o sangue no umbral da porta, aquilo ali era tipificando o que ia acontecer. E pega o sangue do cordeiro, bota no umbral da porta e a morte vai passar por cima. Quando você aceita Jesus como teu único Salvador, você crê que Ele morreu na cruz por você, você se torna justo com Deus. O sangue de Jesus automaticamente cobre a tua vida e te purifica de todo o pecado. Você purificado, você limpo, lógico que nós vamos continuar errando, mas nós somos justos, Paulo diz isso. Nós somos justos, justificados. Diz a palavra de Deus, quem tentar a acusação contra as coisas de Deus, é Deus que nos justifica, que nem o seu próprio filho poupou. Ou seja, nós hoje nós Deus somos justos. Deus olha para você, Alexandre, é um homem puro, santo, irrepreensível. Então o Espírito Santo vem e habita dentro de você, porque você é limpo. Diante de Deus você é limpo, você é puro. Lembra aquele ladrão na cruz? Senhor, lembra de mim quando eu entrar no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se
for ver as religiões de fora, a pessoa vai ter que passar por um purgatório, o catolicismo, para ser limpo, ser purificado, para depois ter direito ao céu. O espiritismo não brau. Vai ter que ficar tantos anos pagando alguma coisa que você fez. E as religiões são assim. Mas a gente está ensinando o que ali? Que o sangue dele, gente, já não limpa de todo pecado. O sangue dele, por isso nós estamos tendo o Espírito Santo hoje. Nós estamos tendo porque o Espírito Santo vem abrir em nós por causa do sangue de Jesus. Por isso Jesus teve que morrer na cruz no Calvário. Se Jesus não morre, nós não teríamos salvação. O que te salva é o sangue de Jesus. Cordeiro. Cordeiro não tem que ser sacrificado. Como é que era o nosso pecado? O pecado da nação de Israel, que era uma sombra do que ia acontecer, era perdoado. Alguém pecava, ia lá, matava um cordeiro, os mais pobrezinhos iam lá, matavam uma pomba, levavam lá no templo e botavam a mão na cabeça da pomba, era sacrificada, a pessoa via o sofrimento do animal, a pessoa se arrependia e a pessoa era purificada daquele pecado. Aí só você levar uma pomba lá no templo, botar um cordeiro e falar, não vou matar não porque eu estou com pena. Não ia ser perdoado o pecado. Assim também, no mundo espiritual. Isso são coisas espirituais, é pela fé. Amém? Isso, coisas espirituais a gente só crê pela fé. Fé é você crer. E Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador de todas essas coisas. Lembra lá, gente? Façamos. Jesus estava lá. Como se fala no Antigo Testamento, você vai ver falando do anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor, porque as pessoas não conheciam Jesus ainda. Jesus não tinha vindo, não tinha encarnado. Mas antes de Jesus encarnar ali, ele já existia. Amém? Antes de Jesus encarnar ali, na pessoa, no filho de José, filho de Maria, ele já existia. Quando aparece no Antigo Testamento essa frase, anjo do Senhor, quando se coloca anjo do Senhor, aquilo ali é Jesus. Aquela pessoa ali é Jesus. Aqui não poderia falar Jesus porque Jesus não tinha vindo ainda. Então o anjo do Senhor. Tem especificações diferentes entre o anjo e o anjo do Senhor. Com letra maiúscula, você vai ver que o anjo de Deus é o próprio Jesus. Façamos, desçamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ter 3 deuses em mim. Difícil entender. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa mente limitada de 9%, é muito difícil nós entendermos isso. Às vezes a gente acha uma explicação como o corpo, alma, o espírito, como o sol, o calor e a massa solar. A gente, para se aproximar, a gente cria essas ideias, mas isso ainda nem um terço do que a ideia principal passa. Alguém tem alguma dúvida, gente? Ninguém botou nada para mim. Pastor, vocês colocam. Só Jesus. Estou brincando, não estou com ciúme não. Gente, vamos ali nessa Bíblia em Colossenses. Depois de Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Carta do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Quem é Jesus, gente? Diga, Deus. É o Filho de Deus. Isso nós temos que fincar na pessoa de Jesus. Entendemos que Jesus vem em carne. Alguém tem alguma dúvida que Jesus vem em carne? Alguém tem alguma dúvida que Jesus cresceu, nasceu, ficou 9 meses sendo gerado lá? Nós vimos isso aqui. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Jesus vem em carne. Jesus cresceu, Jesus morreu. Essa apostila a pastora vai dar para vocês, tá? Não deu tempo dela tirar foto. Agora a gente vai falar da natureza divina. Essa natureza divina é que as pessoas se perdem. As pessoas botam uma coisa na sua mente. As religiões vão passar que Jesus foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, ele não é Deus. Amém? Se Jesus foi criado por Deus, ele não é Deus. Aí sim o testemunho já vai ter razão. Ele é um Deus com letra minúscula. Se ele foi criado por Deus, ele é um Deus com letra minúscula. Mas nós sabemos, nós vamos ver que Jesus é Deus com letra maiúscula. Porque Jesus é desde o princípio.
Jesus é eterno. Jesus não foi criado em algum espaço no tempo. Não, ele sempre existiu com Deus. Ele é chamado de Criador. Colossenses capítulo 1, verso 16. Quem achou pode ler. Só um minutinho, voltando um pouquinho que você falou, em João fala, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muito bem lembrado. Ele estava no princípio com Deus, quer dizer, a prova. Leia aí, Márcio. Falando de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Está falando de quem? Quem é o verbo? Jesus. E disse que Jesus era Deus. Era para nós entender que ele é Deus. Amém? Quer falar alguma coisa, Carol? Mateus vai levantar o braço aí para falar alguma coisa? Ou está espreguiçando? Está dando para entender, gente? Colossenses 1,16. Quem achou pode ler. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está dizendo que Jesus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, principados, potestades, tronos, governos, tudo que é visível, tudo que você está vendo, foi Jesus que criou. Jesus, ele é a palavra. Quando Deus estava lá em Gênesis, dizendo haja luz, aquela palavra haja luz, que é criar do nada, não existia nada, e no original você vai ver, se não me engano, é barak, criar do nada, o verbo hebraico certo é esse, criar do nada. Aquela palavra é o verbo. O verbo é quem? Jesus. Aquela palavra que foi criando o invisível e o visível, que criou os céus, criou a terra, tudo, aquela palavra é Jesus. A palavra que foi criando tudo, o universo, é Jesus, criando todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. É continuação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda é João continuando. Aí ele continua. Vai falando tudo. Nele estava a vida era a luz dos homens, aí e continua. João vem mostrando a natureza divina de Jesus. Porque existia uma corrente muito forte naquela época, dizendo que Jesus era apenas mais um profeta. E os religiosos daquela época diziam que Jesus não ressuscitou nada, que os pregaram mentira lá. O povo judeu, eles disseram que os discípulos de Jesus vieram, raptaram o corpo, esconderam o corpo para pregar essa falsa ressurreição. Eles diziam isso e espalharam uma mentira muito grande. Isso seria impossível. Primeiro porque tinha os guardas guardando lá a sepultura de Jesus. Outra coisa que vocês vão ver que os discípulos estavam com medo do Império Romano. Então eles estavam escondidos, os discípulos estavam tudo com medo. Então a gente vê que eles não criaram um plano para tirar o corpo. E segundo que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois de ressuscitado. Então eles espalharam essa mentirada toda. Então João vem escrevendo justamente mostrando que Jesus é Deus e essas coisas todas. Ele é sustentador de todas as coisas. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, está dizendo que ele é antes de tudo, não tudo que nós vemos aqui. Todas as coisas. Antes de existir céu, antes de existir terra, ele é antes de todas as coisas. Porque ele é Deus. Jesus, ele é eterno. Hoje nós estamos falando de céu. Existe um céu que você não vê. Você olha para lá, mas você não vê. Existe o céu espiritual. Você não vê. Você olha, você acha, poxa, eu acho que é lá. Mas se você for ver, nós já estamos no céu. Porque o nosso planeta ele fica flutuando aonde, gente? Nós estamos no céu. Nós estamos no céu. Nosso planeta, se você for ver,
Ele é apenas um grão de areia que está flutuando no céu. Amém? E ele é perdoador. Uma das coisas que escandalizava muito as pessoas na época, quando Jesus estava lá curando lá o aleijado, Jesus falou: os teus pecados são perdoados. Só Deus perdoa o pecado. O ser humano não tem esse poder de perdoar pecado. Marquinhos, não adianta você vir aqui e falar: pastor, eu vou confessar o pecado do Senhor me perdoa. Ela fala: vai, meu filho, ó, ora 50 Pai Nosso aí, 10 Ave Maria. Não adianta isso. Só quem perdoa o pecado é Jesus. A Bíblia diz para nós confessarmos o pecado uns aos outros. Amém? E quando você confessa, você está se libertando daquele pecado e a pessoa vai te falar. Quando a pessoa confessa o pecado para o outro, quer já se arrependeu, já orou para Deus. Amém? Eu creio assim. Agora, o único capaz de perdoar o pecado é Jesus. Os religiosos da sinagoga, os fariseus, os escribas da época, eles diziam que Jesus blasfemou contra Deus. Porque eles chegam para falar de tal: teus pecados são perdoados. Que isso, mestre? Porque eles sabiam que só Deus tem poder de perdoar o pecado. E Jesus está ali está se mostrando como o próprio Deus. Ele vai: então, mas pode dizer, os teus pecados são perdoados, ou toma a tua cama, levanta-te e anda. Aí o paralítico foi lá, levantou, tomou a cama dele e andou. Porque Jesus tem o poder de perdoar o pecado. Se Jesus não fosse Deus, se ele fosse um anjo, ele não teria o poder de perdoar o pecado. Se ele fosse Miguel, ele não teria o poder de perdoar o pecado. E Jesus, ele recebeu a adoração. Só Deus recebe a adoração. Anjo não recebe adoração. Lembra lá em Apocalipse? Que João vê lá um anjo brilhando, aquela coisa toda, aquela visão gloriosa, o anjo lá, e João se prostra diante do anjo lá, e o anjo fala assim: ó, se levanta, porque eu sou o teu conservo, eu não recebo adoração. Basicamente está falando isso. Anjo não recebe adoração. Anjo que recebe adoração é demônio, que quer tirar a glória de Deus. Anjo de Deus não recebe adoração. Jesus, quando a mulher se prostrou, pegou, derramou aquele unguento e lavou com seus cabelos, lavou o pé de Jesus com seus cabelos, enxugou com seus cabelos lá, fez aquilo tudo. Jesus estava recebendo uma adoração. Ela estava dizendo a palavra dela, que ela se prostrou e adorou. Ela adorou o Senhor. Se Jesus não fosse, se fosse um anjo, se fosse outro ser espiritual qualquer, menor do que Deus, menor no sentido de não ser Deus, ele fala: não, não se pode diante de mim, agora só Deus. Jesus, quando alguém vier dizer para você: não, Jesus não é Deus, mas se não é Deus, por que ele recebeu a adoração? Então ele é um profeta mentiroso, seria um falso profeta. Nós sabemos que Jesus nunca foi um falso profeta. Amém? Grava isso na tua mente: Jesus é Deus, ele recebeu a adoração. Jesus é Deus. Opa, ele perdoou o pecado. O anjo não perdoou o pecado. Guarda isso na tua mente. Opa, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentador de todas as coisas. Só você tem que guardar isso na tua mente, porque isso aí é a base da tua fé. Lembra que Jesus, ele é a rocha? Ele é a pedra de esquina. A pedra de esquina é a principal. Então, a principal base da tua fé é Jesus Cristo. Conseguiu distorcer isso na tua vida, acabou o evangelho para você. Conseguiu tirar Jesus de ser Deus na tua vida, acabou o evangelho para você. Inimigo conseguiu jogar uma mentira no teu coração, acabou. É a base de você. A tua base é essa. A base é Jesus Cristo. A obra da salvação. Ele é ressuscitador. João, capítulo 6, verso 40. João capítulo 6, verso 40. Só Jesus pode te ressuscitar. Então, se você não crê em Jesus como, se você crê em Jesus como anjo, fala: cara, que anjo não vai te ressuscitar não. Anjo vai fazer a separação, bom e mal.
Lembra? Havia Deus, os filhos nas nuvens, e os anjos para a separação entre os bons e os maus. Agora, ressuscitar, só quem tem o poder de te ressuscitar é Deus, é Jesus Cristo. Vai anotando isso na tua Bíblia aí. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. É o próprio Jesus falando. Ah, mas está distorcido, o inimigo, ele cria essas coisas, né? Tu estava lá, você viu? Gente, pessoas acreditam em tantas filosofias gregas que não tem nem provas. A palavra de Deus, nós temos provas científicas hoje. Estava vendo uma reportagem lá da Arca de Noé, lá no monte, esqueci o nome do monte. Tem 98% de chance de ser a Arca de Noé, mostrou os pombos lá por dentro, estava vendo a reportagem no YouTube. Tem 98% de chance de 99% de chance de ser a Arca de Noé. O cientista estava falando lá. As pessoas acreditam em tantas coisas e não acreditam nas coisas de Deus. Por quê? Vai falar, por quê, pastor? Porque o inimigo cegou o entendimento do ser humano. O ser humano acredita que jogando sal para trás vai ser purificado. O ser humano acredita que tomando um banho de erva vai ser purificado. O ser humano acredita nessas baboseiras todas, mas não acredita que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Uma vaca é Deus? O que está mais como é que se diz? Mais escrito, mais falado, mais bem colocado de todos os tempos foi a vida e a morte de Jesus Cristo. E as pessoas acreditam em tantas coisas que nunca existiu, algumas filosofias gregas aí que nunca existiu, algumas teorias aí que nunca existiu. As pessoas acreditam aí no darwinismo, a sucessão dos seres se aperfeiçoando, aí vai lá, estuda lá a girafa, e eles acreditam que a girafa ia lá, ia crescendo, o pescoço ia crescer, depois descobriram que tinha 2 espécies de girafa, e por aí vai. Estuda lá que nós viemos descendentes dos micróbios, essas coisas todas vão crescendo, virando macaco, depois vão evoluindo, chegando ao ser humano. Inclusive o Espiritismo acredita nisso, acredita na lei do darwinismo, que nós viemos dos micróbios, depois da ameba, né? Ah, meu Deus. Do jeito que está, a gente vai virar. Se continuar assim, a gente vai virar a merda, porque a gente é 100% da mente. Estamos com 9%, e se Jesus não voltar logo, a gente vai estar com 1% daqui a pouco, por causa do pecado. Então você vai ver que também o Espiritismo acredita nisso, que não acredita no primeiro Adão e em Eva, não. Ele acredita que antes existiam outras pessoas e que o homem é descendente disso. Da ameba, depois evoluindo, virou isso, virou aquilo, virou macaco, foi evoluindo isso até chegar a nós. Nós temos que sair mal curado. Eles acreditam também na teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão, que se formou isso tudo. Isso tudo está lá. Isso aí eu sei que eu estudei o livro dos Espíritas, eu fui garradecista durante muitos anos, eu estudei tudo isso aí. Então você vai ver que é uma mentirada só. Como também tem lá os muçulmanos que acreditam lá naquele anjo que apareceu numa caverna lá com a Maomé e ditou o Alcorão todo. Eles acreditam em algo que foi ditado por um anjo, um espírito que apareceu, uma coisa de louco. Ditou todo o Alcorão, eles acreditam nessas loucuras, mas não acreditam na palavra de Deus. E foi o próprio Deus contando, falando, ó, é assim, é assim, é assim. Na verdade, o único testemunho de Jeová que existe, Jeová é Deus. O único testemunho de Jeová que existe é Jesus. Quem é que viu Deus, gente? Fala Deus que ninguém nunca viu a Deus. Só um, que é o próprio Deus. Quem é que desceu do céu? Que é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Jesus foi o único que viu Deus. Jesus falava o que passava no coração de Deus. Então, o único testemunho de Jeová que existe, na verdade, é Deus, Jesus. Fala, Pedro. Quem queria falar? Estou falando sobre essa veio do macaco, essa teoria louca aí. Só para eu trabalhava numa loja e tinha uma gerente que ela era espírita, né? Ela falava isso aí. Falou um dia assim, que a gente entrou nessas questões loucas aí, falou, a gente veio do macaco, não sei o que. Falei para ela,
não vim do macaco não, eu sou filho de Deus Altíssimo. Filho do macaco não. Falei assim pra ela, mas eu tinha gente, foi com ignorância. Mas ela falava muito nisso aí mesmo. E as já tinha um pessoas colega que eu acreditam trabalhei, tanto. ele falava também nessa explosão do Big Bang, que a gente vê de E mil no macaco ainda não é nada. E no macaco ainda não é nada. Lá na Índia, um dos países mais pobres do mundo, onde é rato comendo com as pessoas, eles não ferem aqueles ratos, porque botam aquele rato como um deus, como existia já no Egito, e tantos outros lá, baratos, esse negócio, eles acham que pode ser a encarnação de um ente querido teu que morreu. Meu Misericórdia, eles têm essa. Pode ter uma. Parte da família. Para você ver como é que o diabo ele cega o entendimento do ser humano. Aí acredita que é uma barata, não vou matar uma barata que pode ser meu ancestral, sei lá, meu tio que morreu, meu pai, não sei. Misericórdia. Se Deus não transforma uma barata, se Deus não transforma uma barata, Deus é muito ruim. Se Deus é muito ruim, só Jesus. Né? Não, botar, depois de ser humano, botar em forma de rato. Barato. Vale e pensa, né? Só Jesus, né? Então você vai ver que o ponto forte lá de algumas religiões para que bate aqui em Jesus Cristo. O ponto forte lá do Espiritismo que eu estudei é a reencarnação. Por que nasceu aleijado? Por que nasceu isso? Dá essas explicações assim. Mas você vai ver lá no livro dos Espíritas, lá, que eu estudei muito, minha vida toda, que é uma mentirada só. Que o Espírito Santo, que eles dizem que é o Espírito Consolador, aquele Espírito Kardec estava lá perguntando para ele, que naquela sessão das mesas girantes, aquela história toda, que o cientista lá, Kardec, que era um cientista na verdade, ele pergunta, mas e aí, primeiro Adão? E o demônio, de onde que vem o diabo? Não, é questão de tradução, quem somos nós? Ele fala assim mesmo a palavra dele, quem somos nós para contradizer o Cristo? Mas não era um Espírito Consolador, agora se coloca como nós. Então, quem somos nós para dizer o Cristo? É que na verdade é uma distorção da palavra, não sei o que lá, aí diz que o diabo não existiu, que são apenas uma simbologia das forças malignas. Você vai ver que eles se perdem toda hora, e toda hora quem não sabe explicar a palavra de Deus, você vai estudar isso no Espiritismo, pergunta no 167, 168, do autor daquele lado lá, você vai ver que eles sempre respondem vagamente assim, porque não tem resposta. E você vai ver as pessoas falando em fora, o Espiritismo tem resposta para tudo. Mentira, muita mentira. Você vai ver que eles acreditam no darwinismo, no Big Bang, aquelas coisas, teorias todas, e diz, na verdade chamam Jesus de uma cara de pau, sem falar, chamam Jesus de mentiroso. Amém? E Jesus vai ser, quem vai nos ressuscitar? Jesus. Jesus é o único que tem poder de te ressuscitar, que ele é Deus. Anjo não tem poder de te ressuscitar. Amém? Anjo não tem poder de te ressuscitar. O único que tem poder de te perdoar teus pecados. Pastor tem poder, gente, de perdoar o pecado? Imagina se o pastor tivesse poder de perdoar o pecado. Isso é só misericórdia. Padre tem poder de perdoar o pecado, gente? Só Deus tem poder de perdoar o pecado. Jesus ele é o intermediário. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Guarda isso aí, anota isso aí. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O único intermediário entre você e Deus, Jesus Cristo, homem, se fez homem, por causa do sangue. Aí vai falar, Jesus Cristo, homem, por causa do sangue. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Quem achou, pode ler. E pastor, em João 1 fala, você falou sobre eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Quem é que tira o pecado do mundo? João 1, 29. João 1, 29. Anota aí na sua Bíblia também. João 1, 29. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus tem o poder de tirar pecado. Não adianta você subir a escada da penha, a escada daqui da vizinhança, de ir lá, querer pagar dos pecados. Há algumas religiões aí que se autoflagelando lá, que tem lá aquele dia que se autoflagela, para te perdoar o pecado. Não. Perdão o pecado. Dobrou teus joelhos, Pai, me perdoa em nome de Jesus. Isso também é a palavra que, se a gente trazer o livro a se converter, milhares de pecados são perdoados. Né? Oi? A palavra de Deus diz que se a gente for um canal para converter a pessoa, você evangelizou, a pessoa se converteu, porque Deus te usou, milhares de pecados seus são perdoados. Mas através de quem? Do Filho. Sempre através do Filho. Sempre através de Jesus Cristo. Sempre.
Por isso que nós vamos herdar a salvação. Por quê? Pelos nossos méritos, gente. Pelos nossos méritos nós estamos lascados. Se for botar na balança o bem que tu faz e o mal que tu faz, nós somos egoístas. Primeira pessoa que tu pensa, você. Quando tu pensa em fazer o bem com a tua esposa, tu está pensando em quem? Você. Quando tu está pensando em fazer o bem com o teu filho, tu está pensando em quem? Você. Marquinhos, por que tu quer o bem da tua família? Para tu se sentir bem. Está entendendo isso, gente? Ei, pastor, Somos altamente egoístas. tem religião aí que coloca penitência ainda. Penitência, tem penitência. Vocês não sabem que na igreja chamado penitência. Eu estou querendo botar aqui uns vídeos aqui, o pessoal ficar de. Inclusive eu, você primeiro estava de joelho domingo lá, só misericórdia. O apóstolo Paulo se apresenta como principal pecador, gente. 1 Timóteo 2,5. Quem achou pode ler. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Intermediador. Chega aqui. Em pé aqui. Você é o mediador. Você é Jesus. Eu sou Deus. Você é homem. Fica mais pra cá, fica mais pra cá. Você é o homem. Não, fica mais pra cá, fica no. Você. Ih, não tô vendo Deus. Tá. Vamos dizer que eu esteja longe. Eu estava longe, né? Agora não estou mais, não, estou perto. Pedro quer falar alguma coisa comigo. Ih, eu vou falar com o Alexandre. Fala com o Alexandre aí. Pedro quer falar comigo aí. Pedro só pensa em comer, não quer comer, gente. Só misericórdia, né? O homem ora para falar que quer comer, gente. Fala sério. Vamos dizer agora. Só existe ele. Só existe. Alexandre, manda que você fala. Só existe Alexandre aqui no meio, ó. Entre Deus e os homens, só existe quem? Alexandre. Só existe Jesus, desculpa. Queria ver se vocês estão prestando atenção. Só existe Jesus. Ju, vai pra lá. Juliana vai ser Maria. Fernando, quer falar comigo? Maria tá pra lá. Maria tá junto com o Salvo lá atrás. Ela foi salva, tá junto com o Salvo lá na glória. Quer falar comigo? Fala com Maria. Quer falar comigo? Fala com ela aí. É isso, justamente. Se falar com Maria, José, Pedro, Tiago, qualquer um desses santos, você não, sua oração nunca vai chegar a Deus. Porque só um que morreu por nós. É Jesus único, a palavra de Deus único e intermediário. Não existe mais. Aquela foto que bota Jesus como criancinha. Eles usam aquele texto também que Maria lá no casamento, intercedendo diante de Jesus. Mestre, acabou o vinho. Gente, Maria estava viva. Estava do lado. Maria estava viva. Está entendendo isso? Nós não intermediamos para as pessoas diante de Deus. Deus abençoa a vida da Marcela em nome de Jesus. Estou abençoando, porque Marcela está viva. E tem um fator ainda. Ali Maria, eu interpreto desse jeito. A Escritura coloca bem claro que ela ainda estava com o ranço de ser a mulher que criou Jesus até um determinado momento. E a própria Maria aceitou Jesus como seu Salvador, você sabia? Ela diz, o Senhor Jesus, o meu Salvador. Até Maria precisa de um Salvador. Maria e tantos outros. Gente, tem gente explorando para outras coisas. O único, a palavra de Deus que o único intermediário é Jesus Cristo. Amém? João capítulo 5, verso 22. E ele é juiz também. Todas as características de Deus, gente. Intermediário, sustentador, perdoador, ressuscitador e juiz. Jesus, ele é juiz. Essa parte ninguém gosta, né? Deus é amor, como é que ele vai julgar? Gente,
nós temos uma visão errada de amor. Nosso amor humano é assim. Meu filho fez, eu vou sempre perdoar meu filho. Deus vai sempre perdoar a gente. Amém. Isso é fato. Aqui na terra. Nossas escolhas, nós nos arrependemos e vai ter nos perdoar. Mas nós nos comparamos no amor do nosso filho. Meu filho às vezes apronta, mas o meu amor, ele é um amor errado. Eu às vezes deixo de deixar ele de castigo, de corrigir. Falha minha. Isso é uma falha. Deus não. Deus ele corrige, a palavra diz que ele corrige aquele que ele ama. E ele é juiz, gente. Ele é um juiz ao mesmo tempo. Então tudo que nós fazermos, nós vamos prestar conta com Deus. Lá no livro, lá em Apocalipse, que fala de 2 livros da salvação, que é Jesus Cristo. Aceitou Jesus como seu único Salvador? Salvação, glória a Deus. Está salvo. Só que também vai apresentar o livro das obras. O livro das obras que a gente vai ficar devendo e muito, hein? Só misericórdia. Vai ser condenado? Não. Mas vai ser momento de vergonha, constrangimento. Porque vamos ser cobrados por aquilo que deixamos de fazer. Porque ele é juiz. No verso 22 assim: Pai ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, não para condenação. Para nós que aceitamos Jesus, não vai ser para condenação. Quem não aceitar Jesus, diz a palavra de Deus, quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Quem não crê em Jesus como único Salvador já está condenado. Ah, mas eu fui legal a vida toda. Isso fala mesmo. Deus ele é justo. No inferno, gente, vai ter grau de sofrimento. Vocês sabiam disso? Ah, Deus é justo, vai sofrer no inferno. Vai sofrer, mas vai sofrer. Vão ter grau de sofrimento. Vamos dizer que vai ser o galardão deles. Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos dizer que Marcos e Paulo foram lá para o inferno. Só que Marcos era um assassino. E Paulo não era uma pessoa legalzinha. Marcos vai ser açoitado com 40 açoites. Paulo vai ser açoitado com açoites. Para nós entendermos um pouquinho que grau de sofrimento vai existir. Lembra que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra? Você lembra disso? Jesus falando? Com poucos açoites sereis açoitados. No inferno haverá grau de sofrimento. Gente, é sofrimento. É sofrimento. Mas vai haver grau. No céu vai haver graus também de... Gente, quem mais fez, mais vai ter no céu. Mais galardão vai ter. Isso é bíblico, gente. Sofrimento no inferno. Galardão no céu. Vai ter... no céu todo mundo vai ser feliz. Mas vai haver tipo uma... Vamos dizer... Marcos estava no céu. Glória a Deus. Não fez nada. Estou brincando. Marcos fez tudo. Aí o mundo todo, a sua família vai ter galardões. Muitos galardões no céu. O que vai ser esse galardão? Não sei. Não pergunta para mim. Não sei. Não sei. Alguém sabe o que vai ser? Alguns acham que vai ser posição. Alguns vão falar disso que nós vamos governar nações. Alguns acham que vai ser posicionamento no céu. Vai administrar não sei o quê. São teorias. Vamos dizer Mateus. Mateus não fez tanto igual Marcos. Vai ter galardão? Vai ter galardão. Mas não tanto igual Marcos. Vai ser feliz? Vai ser feliz. Não adianta bater no relógio não, porque é 11 horas que acaba. Oi? Não fez nada, vai ser o faxineiro do céu. Não entendi. Não, quem não fez nada vai ser o faxineiro. Gente, o negócio é entrar no céu, depois a gente vê o lucro. O negócio é entrar no céu, depois a gente vê o lucro. Que seu faxineiro, quando você é ouro dá um trabalho para limpar. Vamos dizer, né? Não vou nem falar aqui que está sendo gravado. Pedro, depois tu fala, qual é melhor, ser o faxineiro no céu ou ser o governador do inferno? Só Jesus, nem existe governador do inferno. Gente, conclusão. Ser um cristão verdadeiro é muito mais que pertencer a uma denominação evangélica. Ir ao templo e viver uma vida de aparência. O segredo de ser cristão é imitar a Cristo.
Viver para Ele, obedecer em tudo. Deixar que Ele viva em nós, reinando e governando a nossa vida. Hein, pastor? Eu acho assim, o meu modo de pensar, cristão de capa, que fala que é cristão, que não vive o que prega, tipo assim, o julgamento ele foi para o inferno. Eu acho que para ele é pior do que uma pessoa que nunca foi cristão. Aqui é um pedaço, lá do inferno. Eu acho que o sofrimento para ele seria maior ainda. Vai ser muito maior, porque a palavra diz: quem é muito é dado, muito é cobrado. Então, Senhor, mas em teu nome nos expulsei demônios. Senhor, mas em teu nome vai novas línguas. Aí tu vai ver pessoas que às vezes estão expulsando demônios, entre aspas, estão falando em línguas, vão para o inferno. Vão. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. O versículo não termina aí. O versículo diz: Partai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, eu acho que está além do pecado, é a maldade. Sabe quando a pessoa faz a coisa de ruindade? Às vezes nós pecamos por pecar, por tendência. Mas tem a pessoa que faz consciente. Conhece sabendo o que está fazendo. Sabe que está errado e está fazendo, de ruindade, para prejudicar outras pessoas. Isso é iniquidade. Iniquidade era diferente. A pessoa às vezes chama as pessoas aí fora de ímpio. Ímpio é quem pratica impiedade, pessoa ruim. Tem muitas pessoas aí fora que não são ímpios, são incrédulos, não são ímpios. Amém?